Vamos lá. Oração da paz, oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Francis, muito grato pela sua introdução. Permitam-me, nesse momento, deixar uma frase de reflexão. E essa frase de reflexão era de uma senhora italiana chamada Chiara Lubich. Ela fez filosofia em Veneza, foi professora, e ela se destacou no mundo cristão e particularmente no mundo católico, porque ela foi a fundadora, em plena guerra mundial, plena Segunda Guerra Mundial, de um movimento que se tornou presente em vários países, inclusive no Brasil, chamado Focolares. E esse movimento visava a união do mundo, né? O mundo que estava dividido, destroçado pela guerra, ela fundou esse movimento. E ela, posteriormente, recebeu várias distinções. Uma das mais importantes foi o Prêmio de Educação para a Paz, né? Então, essa aqui é uma frase dela, chamada "Faz de cada obstáculo um trampolim". Então, com essa frase, a gente faz aqui um minuto acadêmico, reflexão. Eu vou passar rapidamente a palavra ao Pacelli, mas antes de mais nada, para aqueles que não sabem, e para aqueles que sabem é um reforço, o nosso Pacelli é um membro nosso correspondente de Brasília, é acadêmico correspondente de Brasília, ele está na academia há cerca de um ano, né, Pacelli? Mais ou menos, né? E esse tempo todo ele é um assíduo frequentador das nossas tertúlias. Assíduo, ele é um exemplo de pessoa que frequenta as nossas tertúlias. O Pacelli é do Rio Grande do Sul, nasceu no Rio Grande do Sul. Ele se graduou em engenharia agronômica em Bagé, bem no sul do estado. E depois ele se transferiu para Brasília e acabou obtendo o título de mestre em Brasília em ecologia. E ele trabalhou como auditor fiscal federal pecuário durante muitos anos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E acabou se aposentando nessa função. Mas ele não parou por aí. O Pacelli, depois, recentemente, ele se graduou em comunicação social, me passou uma mensagem que também já está inscrito numa pós-graduação nessa área de educação de comunicação, né? Ele tem habilitação em cinema, particularmente, em mídias digitais, e ele é membro de várias entidades e recebeu várias condecorações. Eu só queria encerrar dizendo que ele também é editor de uma revista chamada Cerrado Cultural, e todo mês, quando ele me manda uma edição dessa revista, eu repasso a todos os acadêmicos também, aos membros titulares da Academia de Santa Letras. Pacelli, com você a palavra, né? E você vai falar um tema que realmente muito curioso, né? Que é a passagem do Machado de Assis num dos ministérios, né? Então, por gentileza, com você a palavra, e nós faremos assim: o Pacelli vai falar, aí depois, posteriormente, eu vou dar a palavra para o Domingos Amanha, ele faz a palestra dele, e aí no final nós vamos fazer as nossas perguntas e comentários, senão nós não conseguimos vencer a pauta. Pacelli, por favor, com você a palavra.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Hélio pelo convite de fazer essa palestra, né? Foi há um ano atrás, né? E aí eu tive esse período todo para poder preparar os slides. Agora, eu precisava era de dividir a tela com os slides aqui. Então, esse tema, né, do Machado de Assis no Ministério da Agricultura, né, eu comecei a trabalhar com ele há exatos 30 anos. Né, eu escrevi um artigo para a revista Brasília, editado pelo jornalista Reis de Souza, e somente agora que eu fui fazer uma revisão, porque na época eu não tinha a facilidade da internet. Né? E agora, com a internet, então, foi possível obter uma série de documentos, né, que na época eu não era possível. Eu tive, inclusive, na época, que pedir ajuda, né, das funcionárias da Biblioteca Nacional da Agricultura, né, para que elas, por meio de permuta com outras bibliotecas, conseguissem um material para mim. Então, quando eu fui da Delegacia Federal da Agricultura para a sede do Ministério da Agricultura, né, foi que eu comecei a procurar e descobri que o Machado de Assis foi funcionário do Ministério da Agricultura, embora não tenha sido concursado, né, e o Ministério da Agricultura foi a principal fonte de renda dele. Né? Então, ele tinha duas atividades paralelas: a atividade de funcionário público e a atividade de escritor. Então, nós vamos começar aqui com o, o local onde cresceu o Machado de Assis, que é o Morro do Livramento. Né? Então, isso aqui a gente ouve falar, existem muitas informações que não coincidem na bibliografia, mas eu consegui, por meio da Biblioteca Nacional, a foto do Morro do Livramento, inclusive esse morro, né, é um lugar assim. Né? Então, nessa viagem, né, de olhar para essa foto, né, eu fiquei imaginando, né, sobre como teria sido a infância, né, do Machado de Assis. Bom, então aqui, chegando ao serviço público, né, com 17 anos, o Machado de Assis entrou como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional, que na época se chamava Tipografia Nacional. E este aqui é o prédio, né, que com toda certeza já foi demolido, né, para substituição por algum condomínio, algum edifício, alguma coisa. E ele aprendeu a tipografia nesse prelo, né, que se encontra aqui à direita, que hoje é chamado Prelo Machado de Assis, e que se encontra no Museu da Imprensa Nacional, aqui em Brasília. Então, ele participou aqui como aprendiz de tipógrafo, depois ele foi trabalhar com Paula Brito como revisor de tipografia, né, e voltou à imprensa nacional entre 1867 e 1874 como assistente de diretor do Diário Oficial. A bibliografia, né, ela é muito divergente com relação a essas informações sobre o Machado de Assis, né, que alguns autores dizem que ele teria sido diretor do Diário Oficial, né, o que não corresponde. E também que ele teria trabalhado no Ministério da Agricultura, que na época era a Secretaria
de Agricultura, Aviação e Obras Públicas e na imprensa nacional, o que não é verdade, porque aqui eu consegui o quadro de pessoal da Secretaria de Negócios da Indústria, Aviação e Obras Públicas, e aqui, né, fora da secretaria, ajudante do diretor do Diário Oficial, de 7 de abril. Aqui está muito pequenininho para ler. Deixa eu pegar aqui, 1867. Aqui me parece que é 1878. Né? Mas aqui a imprensa nacional, né, ela fala de 1867 a 1874. Essa aqui é uma homenagem, né, que é feita diariamente, né, no Diário Oficial da União, ao Machado de Assis. Né? Ele foi designado como patrono da imprensa nacional pelo decreto de 13 de janeiro de 1997. E desde então, né, a cada edição do Diário Oficial é sempre publicada essa nota aqui em homenagem ao Machado de Assis. Bom, paralelamente à sua atividade como funcionário público, né, embora não concursado, o Machado de Assis ele trabalhou como censor teatral do Conservatório Dramático Brasileiro. Né? Então, ele não tinha remuneração e tinha ingressos livres para o teatro, porque ele também escrevia peças de teatro. Então, aqui nós vemos à esquerda, né, o conselheiro presidente do Conservatório Dramático Brasileiro pedindo um parecer do Machado de Assis sobre uma peça de teatro, né, para colher a opinião dele, se essa peça atendia a moral, os bons costumes, se podia ser apresentado, se tinha alguma restrição de idade. E aqui à direita, né, o parecer do Machado de Assis, escrita com pena. Né? Isso aqui só para dar um exemplo. Bom, em 1862, né, o Machado de Assis conheceu o Faustino Xavier de Novaes, que acabou sendo o futuro cunhado dele. Né? Então, o Faustino Xavier de Novaes, ele editava o periódico O Futuro e o Machado de Assis colaborava. E esse Faustino Xavier de Novaes, ele tinha problemas psiquiátricos. Né? Eu não consegui saber qual problema ele tinha. Né? Mas essa foi uma das causas, né, da futura esposa do Machado de Assis, que era irmã dele, vir ao Brasil para cuidar do irmão. E aí ela acabou conhecendo o Machado de Assis. Bom, eu aglutinei, né, alguns fatos históricos para evitar lá na frente ter que me referir a algo mais atrás, anterior. Então, com 28 anos, o Machado de Assis recebeu a medalha, né, de Cavaleiro da Ordem da Rosa. Essa Ordem da Rosa era dada pela família imperial, né, aqueles que se destacavam nas artes e na literatura. Então, ele recebeu, com 28 anos, esta medalha aqui, que é a que consta aqui do lado direito, com a respectiva faixa. Aqui do lado direito eu consegui na internet, e é uma peça de coleção de um senhor chamado Gilberto Tenor. Né? Então, como eu não verifiquei se existia direito autoral ou não, estou fazendo a referência aqui. Né? E em 1888, ele foi elevado a oficial da Ordem da Rosa, que é exatamente essa outra medalha aqui, né? Que acredito que todos estejam vendo a setinha aqui.
Bom, então, continuando, né, quando ele tinha 30 anos, né, em 1869, morre o amigo dele, que é o Faustino Xavier de Novaes, e ele se casa com Carolina Augusta Xavier de Novaes. Né? A Carolina, ela era muito culta, né? E ela que apresentou, né, a literatura portuguesa e inglesa para o Machado, ela fazia a revisão dos escritos e dos romances do Machado de Assis, e existem referências que ela, inclusive, fez modificações, né, em alguns diálogos, algumas histórias dos romances do Machado de Assis. Mas isso nós não temos comprovação, quer dizer, de uma certa forma, ela realmente influenciou, né? Mas nós não temos a comprovação disso, porque ela e o Machado de Assis tomaram uma decisão de queimar todas as cartas que eles trocaram entre eles. Então, é um ponto assim, a gente sabe quase nada sobre a vida dela, sobre a razão dela ter vindo para o Brasil, né, da cidade do Porto para o Brasil, né? Dizem que poderia ter sido uma decepção amorosa, mas a principal justificativa é que ela teria vindo para o Brasil para cuidar do irmão, do Faustino, que o problema psiquiátrico dele começou a agravar. Bom, aqui nós temos a certidão de casamento, né, dos dois, que foi em 12 de novembro de 1869, na matriz de Santa Rita. Isso aqui é importante destacar, porque na bibliografia existe uma divergência entre a data de casamento dos dois. Mas aqui, se a gente amplia um pouquinho, né, claro que aqui não é possível só pegando o documento, a foto do documento ampliando, consta 12 de novembro de 1869. Bom, aos 31 anos, ele foi designado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Então, a gente vê aqui o prédio, né, que foi fotografado por Marc Ferrez, em cerca de 1880, também um prédio que já virou algum edifício, algum condomínio. Né? Ele foi convidado aos 33 anos pelo ministro da Marinha para a comissão de elaboração do Dicionário Marítimo Brasileiro. Né? Ele foi promovido depois a chefe da segunda seção da Secretaria da Agricultura, mas em 1878 ele pediu licença para tratamento de saúde. Ele começou a apresentar problema dos olhos, né, nos olhos e nos intestinos. Então ele foi para Nova Friburgo, né, e essa não foi a primeira vez. No decorrer aqui nós vamos ver que no decorrer da vida funcional dele, ele começou a pedir licença para tratamento. Bom, tem um caso interessante aqui, como chefe da segunda seção do Ministério da Agricultura, né, que era responsável também por assuntos, ele deu um parecer, né, sobre uma causa, né, que havia um proprietário de escravos em Resende que não tinha cumprido uma cláusula da lei do ventre livre, né, que todos os escravos deveriam ser recadastrados, e esse proprietário de escravos, ele não fez o cadastramento, e como não fez o cadastramento, né, aqui eu não cheguei a detalhes do que ele alegou, ele entrou em Resende na justiça dizendo que, bom, já que os escravos não estavam cadastrados,
se eles seriam amparados pela lei do ventre livre ou não, né? Não teria como saber, e ele podia vender os escravos, porque os escravos na época eram como gado, né? Então podia vender o gado dele. Aí os escravos nessa época, com amparo nessa lei, eles poderiam recorrer, né, da sentença. Mas como eles não sabiam ler nem escrever, e não tinham conhecimento disso, o proprietário ganhou a causa. Só que quando foi para a homologação, o juiz achou muito estranho isso aí e mandou primeiro para o Ministério da Fazenda, e o Ministério da Fazenda mandou para a Secretaria de Comércio e Obras Públicas, que era responsável por esse assunto. Aí foram escolhidos 3 funcionários, dentre eles o Machado de Assis, e o Machado de Assis fez um arrazoado que foi acatado pelo chefe dele. Então, o elogio que foi dado é que, sem ser bacharel em direito, demonstrou um grande tino jurídico. E assim ele conseguiu o ganho de causa para esses escravos. E eles acabaram sendo libertados. Bom, então aqui um dos hotéis em que o Machado de Assis teria ficado lá em Nova Friburgo para se recuperar desse problema dos olhos e problema intestinal. Né? Parece que 2 hotéis que ele ficou. Eu consegui foto desse aí, e se eu não me engano, o nome é Salassi, o nome desse hotel. Bom, ele foi então designado oficial de gabinete da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas aos 41 anos, mas aí ele teve que pedir licença de saúde por 1 mês devido a problema com os olhos. Né? Depois ele tirou uma outra licença por 3 meses para tratamento. Bom, com 45 anos é que ele se mudou para essa casa, a famosa casa sobrado da Rua Cosme Velho, número 18, né, que foi demolida em 1930. Né? Primeiro foi transformado, né, claro, após a morte do Machado de Assis, numa escola pública Machado de Assis. Depois, passou algum tempo, foi transformado em pizzaria, e em 1930 foi demolido. Isso já acelerando o tempo um pouquinho. Bom, com 47 anos, ele redigiu, né, um volume chamado Terras, Compilação para Estudo, né, porque a parte onde ele trabalhava cuidava de invasão de terras, demarcação, medição, posse, sesmaria, terras de aldeamento, corte de madeira e outras questões fundiárias, né, que seria mais ou menos a função do Ministério de Desenvolvimento e Reforma Agrária, né, ou talvez do INCRA, né, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária hoje. Bom, o Machado de Assis, então, ele foi elevado em 1888 a oficial da Ordem da Rosa, e ele desfilou no cortejo em homenagem à abolição da escravatura. Então, aqui no dia 17 de maio de 1888, foi realizada uma missa campal. Então, aqui nós temos a foto dessa missa campal, e ampliando essa foto, nós vemos aqui no círculo negro a presença do Machado de Assis. Né? Isso aqui, uma pesquisadora chamada Andréa Vanderlei, que é pesquisadora e editora, assistente da Brasilina Fotográfica da Biblioteca Nacional, foi quem conseguiu identificar o Machado de Assis aqui. E eu achei muito interessante isso, né? Porque dificilmente a gente vê textos relacionando Machado de Assis com a abolição da escravatura. Bom, então aí, né, ele com 50 anos foi nomeado diretor da Diretoria de Comércio da Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Houve a proclamação da República e o exílio da família imperial. Né? Então, aqui
em 1891, assim, em 1890, ele foi a Minas Gerais, né, numa viagem a convite dos diretores da Companhia Pastoril Mineira, e depois foi designado diretor-geral de viação após uma reforma administrativa, né, da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que passou a se chamar Secretaria da Indústria, Viação e Obras Públicas. Aqui nós temos, então, da Secretaria, como diretor-geral da Secretaria de Viação, ele publicou uma portaria com instruções para a Estrada de Ferro do Paraná, né, para transporte de passageiros e mercadorias. Né? Então, aqui à direita, né, nós temos a assinatura do diretor-geral Machado de Assis. Nessa portaria, ele estabelece normas para os passageiros, como que os passageiros deveriam se comportar, o que eles poderiam levar, se eles poderiam levar animais de estimação, etc. Bom, ele foi colocado em disponibilidade. Isso aqui me remeteu, né, ao período Collor, né, lá por 92, 93, em que eu quase fui colocado em disponibilidade. Né? Então, foi por pouco. Tinha que ter 5 anos, no mínimo eu tinha os 5 anos, né? E o meu chefe teve que interceder por mim, né, porque senão eu iria para a disponibilidade. E aqui o Machado de Assis ele foi colocado em disponibilidade, ficou muito triste com isso, né, porque ficou aquela sensação, não sirvo para nada mais agora, né? Mas em seguida ele voltou como secretário dos ministros Severino Moreira, Epitácio Pessoa e Alfredo Maia. Com o Epitácio Pessoa ele teve um atrito, porque o Epitácio Pessoa ele trabalhava como ministro da Justiça e foi ministro interino do Ministério de Aviação. Então, o Machado de Assis, ele era chefe de gabinete, né? E quando ia o Epitácio Pessoa para dar o expediente, ele passava para o Epitácio Pessoa tudo que ele tinha que assinar, né? Os principais documentos, e ele era muito detalhista. E o Epitácio Pessoa não gostava disso, tanto que um dia o Epitácio Pessoa explodiu dizendo ele é um grande escritor, mas um péssimo secretário. Né? E aqui ele foi, com 63 anos, diretor-geral de contabilidade do Ministério da Indústria e Comércio, e nós temos aqui ele concedendo pensão para uma viúva, né, porque ele era responsável pelo montepio dos empregados do Ministério da Indústria, Aviação e Obras Públicas. Aqui, então, a assinatura dele, reconhecendo que a viúva tinha direito a uma pensão. Bom, aqui nós temos uma montagem, né, de diversas fases da vida da Carolina Machado de Assis, Carolina de Novaes. Aqui ela já velhinha, junto com o Machado de Assis. E como eles não tiveram filhos, né, eles adotaram uma cadelinha, né, que uma vez desapareceu e levou os dois ao desespero, porque era a filha deles, né, a filha que eles não tiveram. Né? Então, o Machado de Assis colocou essa chamada aqui num jornal, descrevendo como era a Graziella e oferecendo uma gratificação por ela. Né? E aqui também, em 1908, ele também tirou licença para tratamento de saúde. Bom, pesquisando de como seria a Graziella e lendo ali a descrição, ela seria esse bichon Tenerife, com a orelha marrom aqui, né? E segundo a Nélida Pinhon, quando a Graziella morreu, o Machado de Assis tirou um cacho do pelo dela, emoldurou e colocou sobre a cama dele e da Carolina. E fez para Cadelinha um soneto que foi intitulado Um Óbito,
que foi publicada em 1892 no Almanaque das Fluminenses. Bom, em 1908 morre o Machado de Assis. Então, aqui nós temos uma colagem do caixão sendo velado, né, aqui sendo retirado e levado pelas ruas ao som de bandas de música, né, e muitas pessoas seguindo o cortejo. Então, ele foi enterrado ao lado da Carolina, no cemitério São João Batista, no Rio, no jazigo perpétuo 1359. Aqui as certidões de óbito da Carolina de Novaes e do Machado de Assis. A causa mortis, né, da Carolina de Novaes foi um tumor no intestino, e a causa mortis atribuída ao Machado de Assis foi arteriosclerose generalizada, e o corpo foi conservado em formol glicerinado. E o que é interessante aqui no atestado de óbito é dito que ele tem a pele branca, né, o que talvez isso é que tenha induzido, né, dele ser representado como branco, quando na realidade era um mulato mais claro. E quando eu fiz o artigo, né, 30 anos atrás, né, um dos autores disse que ele teria morrido de câncer na língua, né? E agora, pegando a fonte primária aqui, foi uma arteriosclerose generalizada. Esta, né, à esquerda, teria sido a última foto do Machado de Assis, e aqui algumas lembranças dele, o pince-nez e a pena onde ele escreveu os romances dele. Em 1929, foi inaugurado um monumento a ele na Academia Brasileira de Letras. E assim nós terminamos. Aqui estão as fontes, né? Eu consegui muito material na hemeroteca da Biblioteca Nacional, na casa de Rui Barbosa, né? Também Laurentino Gomes, com o terceiro volume da Escravidão da Independência Lei Áurea, Machado de Assis, funcionário público, na revista do Serviço Público da ENAP. Nesse outro, a Diretoria de Agricultura sob a chefia de Machado de Assis, na revista Maracanã, e nesse artigo que eu publiquei há uns 30 anos, mas que hoje se encontra na Usina de Letras. E eu agradeço a paciência e a atenção de todos, espero ter trazido alguma informação de valia. Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos. Muito bom. Pacelli, nós que agradecemos. Vamos deixar, então, comentários, perguntas para depois. Eu vou passar a palavra agora ao querido Zamanha. Eu queria fazer algumas palavrinhas também introdutórias do Zamanha. O Zamanha, ele é belo-horizontino, tá? Ele é mineirinho, mas está radicado aqui em São Paulo há muito tempo. Ele tem 3 graduações em letras, em filosofia, em jornalismo, e também pós-graduações na USP e na PUC. Ele passou 6 anos da vida dele fazendo cursos complementares na Europa, estagiou na Suíça, na Itália, na Áustria, na França, e depois dedicou-se inicialmente à carreira de jornalista. Trabalhou 18 anos na TV Globo, tanto do Rio quanto de São Paulo, e cobriu, se eu não me engano, 3 ou 4 eleições papais também. Há alguns anos ele se dedica ao magistério, é professor, né, e de várias universidades, como, por exemplo, a PUC de São Paulo, a Unify, a Faculdade de São Bento, a Universidade Salesiana, o Instituto Bartolomeu de las Casas e a Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Além disso, o nosso querido Zamanha
ele também se destacou e se destaca como tradutor. Ele fez trabalhos de tradução para as editoras Vozes, Paulus, Siciliano, Duas Cidade, e também para a própria CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nosso querido Zamanha, também muito assíduo às nossas reuniões da diretoria e também nas reuniões da Tertúlias. Ele ingressou na nossa Academia Cristã de Letras em 18 de março de 2014. Portanto, há 9 anos, né, nós temos a felicidade de ter o Zamanha com a gente aqui. Então, Zamanha, com essas palavras introdutórias, eu peço a você que habilite o seu microfone, peço aos demais que mantenham os microfones fechados, e quando você precisar de compartilhar aqueles slides, você me avisa que a gente compartilha. Muito obrigado, doutor Hélio, por suas palavras. E eu começo cumprimentando o senhor Pacelli, que acaba de nos mostrar um trabalho muito bonito de pesquisa, e com esse pequeno sotaque gaúcho, isso dá uma alegria muito grande e testemunha uma certa universalidade da nossa academia, né? Bom, o assunto que eu escolhi para apresentar hoje trata-se das descobertas de manuscritos, de fragmentos de papiros e pergaminhos a mais ou menos 22 quilômetros distantes de Jerusalém, na beira do Mar Morto. Por isso, são chamados fragmentos ou documentos do Mar Morto, numa região conhecida como Qumran, e numa espécie de wadi. O wadi é uma cavidade, né, que pouquíssimas semanas durante o ano se transforma num riacho, num riachinho. E o resto do tempo é aquele vale, não é? Circundado de falésias. E, então, eu vou pedir, doutor Hélio, que projete as imagens, são poucas, 6 ou 7, só para dar um ambiente, né, para a narrativa. Só um segundinho. Pois Deixa não. falas. Então, aqui é a imagem inicial que eu fiz em homenagem ao Zamanha, é ele, e com o título da palestra dele, A Descoberta dos Manuscritos de Qumran, 75 anos e sua importância para os estudos bíblicos. Então, agora eu vou projetar e ele pode também fazer os seus comentários aí. Deixa só eu tirar aqui da... Bom, este aí é o paredão, digamos assim, não é? São as falésias onde são encontradas algumas grutas. Nós vamos ver no slide seguinte como que essas grutas aparecem aí, por favor. Então, vocês estão vendo esses grandes buracos, essas cavernas, não é? E, na realidade, esses documentos aos quais me refiro foram encontrados em 11 cavernas. E logo, logo vou falar da historiazinha pitoresca através da qual eles foram encontrados. Por favor, doutor. Foram encontrados como? Dentro de alguns potes, dentro de algumas ânforas, e
como essas que estão, como esta que está exposta aqui, né? O seguinte. Bom, vocês estão vendo as condições precárias em que estes rolos de pergaminhos, papiros e alguns até mesmo em metal foram encontrados, né? Por exemplo, nós estamos falando de 1947, 48, então a, a Companhia de Eletricidade da França conseguiu desenvolver uma tecnologia para desimantar alguns desses metais para eles poderem ser abertos sem se fragmentar, né? O seguinte. Doutor Hélio? Não, já foi. Agora tem. Não tá aparecendo? Agora não está aparecendo este aqui, não é? A mim está aparecendo um fundo branco com escritos, né? Uma série de fragmentos, quer Isso, dizer, sendo reconstituídos. Quem não está isso. vendo na tela, está vendo do lado aí à esquerda, dá para ver, não é? São papiros escritos em hebraico antigo, e, naturalmente, isso aí é um trabalho de paciência, né, dos especialistas para reconstituir o texto. E mais ainda um outro slide. Estou tentando passar. O próximo não estou conseguindo na manhã. Bom, o próximo é Esse. simplesmente uma exposição de um desses textos, se não me engano, este aí é o rolo de Isaías, no Museu da Bíblia, no Museu do Livro, que fica no Museu de Israel, em Jerusalém. É um prédio à parte. Então, é isso que nós estamos vendo aí, naturalmente protegido e com os cuidados para a conservação desta preciosidade. E o último slide, que também não está aparecendo na minha tela. Muito lento aqui. Bom, se ele aparecer, muito bem. Se não, eu exponho rapidamente do que se trata. Bom, a primeira coisa é o seguinte: esses documentos foram descobertos na década de 40 do século passado. Aí está, vamos ficar por aqui. Foram descobertos casualmente. Isso significa o quê? Que, casualmente, um beduíno, um garoto chamado Muhammad, perdeu uma das suas cabras, um dos seus cabritos. E, naturalmente, um cabrito não deixa de ser um capital, não é? E ele foi atrás do seu animalzinho. E vocês viram essas falésias, né? São difíceis, mas quem conhece, quem já viu filmes desses cabritos, sabe que eles conseguem fazer a proeza de andar por essas paredes com uma habilidade fora do comum, né? Não adianta, quer dizer, se você pegar um cordeirinho do Rio Grande do Sul e colocar aí, ele cai, ele não vai. Mas esses cabritos monteses, né? Eles
tanto sobe quanto descem, com uma destreza extraordinária. Então, um deles se perdeu e foi parar dentro de uma dessas cavernas. E aí, naturalmente, os beduínos jogam pedra para ver se o cabrito responde, dá um berro, etc. E numa dessas pedradas, ele viu um barulho diferente. A pedra tinha atingido um jarro, uma daquelas ânforas. Isso chamou atenção. Essa região é uma região onde se encontram antiguidades, se encontravam com relativa facilidade, e ele entrou na caverna e viu aquela quantidade de jarros. Não entendeu muito bem, mas sabia que era alguma coisa que deveria ter relevância. Comunicou isso ao líder religioso da sua aldeia. Este, sim, uma pessoa com mais preparação e cultura, resolveu fazer uma sondagem e descobriram aí, exatamente em 1948, uma quantidade de cavernas com ânforas, com jarros, repletas de manuscritos. E aí desencadeia-se uma verdadeira guerra entre governos, entre universidades, entre religiões, institutos e antiquariatos, né? E atrás disso correu muito dinheiro, né? E o que interessa para a gente é exatamente o significado disso em relação à Bíblia, porque se trata exatamente disso. São cópias em hebraico antigo de livros bíblicos. Nós temos aqui na tela uma fotografia de um código, um códex bíblico do século X. Ele é chamado Código de Leningrado. Por quê? Porque ele está na cidade de Leningrado, na Rússia. Então, este é o código mais antigo da Bíblia hebraica. Ou seja, os pesquisadores, os que têm fé e mesmo os que não têm fé na Bíblia, eles se questionam qual é a autenticidade deste livro, porque hoje, quando alguém quer ler a Bíblia, vai numa biblioteca ou na sua biblioteca, puxa um exemplar e tem ali uma bela edição na língua que quiser, inclusive com reproduções da Bíblia em hebraico. Então vem aquela dúvida, né? Será que nós podemos ter segurança a respeito desse texto bíblico que nós temos à nossa disposição? Por quê? Porque a Bíblia hebraica, ela foi praticamente terminada no século III a.C. E se nós temos uma cópia do século X, temos pelo menos o direito de nos perguntar, né? Será que houve fidelidade na transmissão, na tradição, né, desse texto? Pois bem, a descoberta de Qumran, sendo datada do século II a.C., nos deu um recuo de pelo menos 1000 anos de história, de crítica textual, de arqueologia. E fazendo a comparação do texto do Código de Leningrado com o texto descobertos nas cavernas de Qumran, as diferenças são, eu não vou dizer irrelevantes, mas são poucas. Isso significa o quê? Significa que o texto bíblico foi conservado com muita fidelidade, com muito cuidado, né? Então, acredito que esta é a grande novidade que esses documentos trouxeram para quem
tem um apreço pela escritura, ou que tem na escritura uma referência religiosa para a sua fé, né? Então, 75 anos, isso significa que nenhum de nós aqui da academia se lembra deste fato, né? Ou se alguém já tivesse nascido em 1948, era ainda uma criança, portanto, não tem esta memória. Neste ano, inúmeras instituições culturais pelo mundo afora estão fazendo congressos, publicações, cursos, transmissões. Então, a nossa academia, de certo modo, se associa a este movimento cultural para podermos acompanhar estas publicações e estas conferências. No Brasil, temos poucas edições em português destes documentos, mas eles já estão todos publicados em francês, inglês, alemão, espanhol, etc., italiano, e eles podem ser acompanhados através da internet, com reproduções de alta resolução, tanto as imagens quanto as imagens dos textos também. E o que a gente poderia, para, de certo modo, concluir, porque já estamos com o tempo quase que esgotado, é que estes textos possibilitaram um conhecimento melhor e maior do ambiente em que viveu Jesus Cristo. Não são textos cristãos, obviamente, são textos judaicos, mas nós podemos entender melhor o judeu Jesus de Nazaré, conhecendo este ambiente religioso e cultural em que ele e sua família viveram, e também os primeiros cristãos. Existem controvérsias? Sim, tudo é objeto de controvérsias. E alguns começam a mostrar que talvez haja algum vínculo entre a comunidade que produziu esses textos e os escondeu na medida em que os romanos começaram a dominar a Palestina. O general Pompeu conquista Jerusalém em 63 a.C., portanto, aí começa a dominação romana, e eles foram gradativamente pressionando os judeus, a tal ponto que, em 70, já depois de Cristo, eles destroem Jerusalém, destroem o templo, e depois decretam a diáspora, obrigam os judeus a sair da Palestina. Então, tivemos aí uma espécie de lacuna durante muito tempo, e, em 1948, esses documentos deram um novo alento a estudos que vêm sendo feitos desde a antiguidade. Bom, eu acredito que outras coisas a gente pode, à medida que surgirem as perguntas, discutir um pouquinho. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Zamanha, muito obrigado mesmo. E, felizmente, o probleminha novamente da comunicação foi superado e brilhantemente superado. Eu quero agradecer inicialmente não somente aos presentes, como aos palestrantes, que foram bem enxutos na apresentação, de modo que vai sobrar aqui alguns minutos para que a gente possa fazer comentários e perguntas. Então, quem gostaria de fazer perguntas e comentários, por favor. Então, deixa eu marcar aqui, Geraldo, tem mais alguém? Então, a Raquel Naveira, alguém alguém que perguntou, levantou a mão. Então, vamos começar, então, pelo querido Geraldo Nunes, e depois, se outras pessoas quiserem fazer comentários e perguntas, fiquem à vontade. Depois, a Raquel. Então, Geraldo, por favor, ative o microfone e sua vez. Muito bem. Pois não, obrigado. Eu tenho perguntas para os dois expositores. Eu serei breve nos meus comentários.
Sobre o Pacelli, a palestra dele, eu achei muito interessante porque mostrou que escritor brasileiro realmente não vive dos livros, né? Machado de Assis também não vivia dos livros, tanto que a maior fonte de renda dele foi o trabalho de funcionário público no Ministério da Agricultura. É interessante também que ele foi censor teatral. Eu fico pensando num escritor como ele, de um texto tão versátil que nós admiramos até hoje, como teria sido essa atividade dele de censor. E aí eu deixo para o Patielli depois comentar se ele teve conhecimento de alguma obra, alguma peça censurada pelo Machado de Assis, se integralmente ou parcialmente, seria um tema curioso para a gente saber. Eu não sei se ele tem essa informação, porque é difícil, né? Foi uma pesquisa rara essa que ele fez, e talvez faltem detalhes, absolutamente compreensível, apenas uma curiosidade nossa. Quanto ao Faustino, cunhado de Machado de Assis, teve problemas mentais. Talvez esses problemas tenham inspirado o Machado de Assis para o livro O Alienista. E em nenhum momento também se fala da epilepsia do Machado de Assis, embora ele tenha tirado várias licenças médicas. A epilepsia sempre foi uma doença difícil de ser diagnosticada, descoberta. Os companheiros médicos aí talvez saberão explicar um pouco mais sobre a epilepsia, mas, enfim, nada se fala sobre a epilepsia do Machado de Assis nessas licenças médicas que ele teve. Então, a minha dúvida é só a respeito do Machado de Assis censor, se houve alguma peça ou parte de alguma peça censurada por ele. Essa é a minha dúvida quanto à palestra do Pacelli. E sobre os manuscritos de Kenham, 75 anos, e sua importância para os estudos bíblicos. Zamanha, muito interessante aquelas jarras que apareceram em fotos, fizeram me lembrar aquela passagem bíblica das bodas de Caná. Provavelmente as jarras seriam do mesmo tipo, que transformaram a água em vinho. Achei os pergaminhos, pelas fotos, em bom estado. E as descobertas desses pergaminhos trouxeram, assim, alguma elucidação a mais para os textos bíblicos, alguma descoberta, alguma coisa que não havia e que surgiram depois? São essas as minhas dúvidas para os dois expositores, e eu quero agradecer desde já o espaço que o Hélio Belliomini nos cedeu. Obrigado. Antes de passar a palavra, eu só queria comunicar a vocês, praticamente, o Geraldo e daqui para frente aos próximos, que o Pacelli teve problema com a internet. Ele acabou de passar uma mensagem aqui que ele saiu, acabou a internet dele lá, tentou reconectar, mas não está conseguindo. Então, podem fazer comentários sobre a palestra dele, mas, obviamente, ele não vai poder responder porque está fora da internet. Então, eu peço agora que o Zamanha, por gentileza, responda a consideração do Geraldo Zamanha. Muito Acho que, interessante a Opa, observação obrigado. do colega Geraldo, porque nós podemos fazer comparações, não é? Como eu disse, o ambiente em que viveu Jesus nunca chegou a ser muito esmiuçado, né? E, infelizmente, a partir da década de 30, especialmente na Alemanha, com o surgimento do nazismo, a cultura judaica foi sendo espezinhada e muitos intelectuais acabaram sucumbindo a informações falsas e, e acabaram sendo influenciados por é, por esta depreciação da cultura judaica. É o caso, por exemplo,
de Rudolf Bultmann, um grande intelectual luterano, autor de muitos livros, que, infelizmente, acabou sucumbindo um pouco à influência do nazismo e acabou apresentando o judeu Jesus muito mais aproximado do mundo helenístico do que do mundo judaico. Ora, de 60, 70 anos para cá, nós estamos descobrindo cada vez mais, conhecendo cada vez mais o mundo judaico. Não só a geografia, a arqueologia, a história, a filologia, e isso vem trazendo contribuições, né? Naturalmente, isso aí é um trabalho muito delicado, são teses que são levantadas, e teses precisam ser provadas, né? Não basta ser uma hipótese qualquer. E existe uma bibliografia enorme, imensa. Quando a gente visita essas instituições americanas ou europeias, é, existem bibliotecas especializadas só sobre a literatura de Qumran, porque além dos textos bíblicos, existem textos apócrifos, existem textos sobre a regra da comunidade que, tudo indica, foi a responsável pela cópia desta biblioteca e pelo armazenamento, né, nestas cavernas. São os chamados essênios, uma das tantas seitas. Quando eu digo seita aqui, não é no sentido pejorativo que essa palavra andou tendo ultimamente. São movimentos dentro do judaísmo, né? Havia os fariseus, havia os saduceus, havia os herodianos, havia os zelotas e havia também os essênios, cada um com uma noção de messianismo nas suas tradições. Então, os essênios, eles se isolaram, eles foram para o deserto. Era uma ruptura com o sacerdócio do Templo de Jerusalém, que era dominado pelos saduceus. Então, os essênios diziam: o Messias virá, mas virá para nós, que estamos aqui no deserto, meditando a Escritura, fazendo purificações, orações, etc. Já os saduceus nem precisavam de esperar Messias, porque eles, donos do templo, eles tinham, como se diz em Minas Gerais, a faca, o queijo e a goiabada na mão. Então, eles não precisavam absolutamente nem de crer em, em Messias e em redenção, né? Eles eram os burocratas do templo. E os fariseus, eles tinham uma noção de que o Messias viria através da observância estrita da lei, eram fundamentalistas. Havia os zelotes, também chamados sicários, que achavam que o Messias viria, mas na ponta de um punhal. Eles andavam com uma arma, né, com um punhal nas mangas. Quando encontravam um romano, um soldado romano, eles cortavam o pescoço deles. Eles achavam que estavam purificando o território sagrado de Israel, ocupado por este império pagão. Então, isso tudo possibilitou um conhecimento maior, né? E agora, ao mesmo tempo, houve a possibilidade de uma constatação de que, eu vou ser bem ligeiro, de que o texto que nós tivemos da Idade Média, o texto bíblico da Idade Média, que é um texto onde foram inseridas as vogais, porque a língua hebraica não tem vogal, são só consoantes, estava de acordo com o hebraico antigo, né? Esta vocalização do texto, ela surge com o texto chamado massorético, Messerá significa tradição, feita pelos rabinos eruditos do século VI, né? Então, tudo isso que eu estou chamando de uma garantia de fidelidade na transmissão do texto, que é considerado sagrado pelos judeus. Então, não se modifica nem uma vírgula, nem um pontinho. Por quê? Porque o texto é considerado sagrado, né?
Não sei se eu respondi ao Geraldo, mas vamos ouvir agora o senhor Pacelli. Obrigado, Zamanha. Geraldo, o Pacelli conseguiu voltar, a Francis já teve uma conversa com ele sobre o problema da epilepsia do Machado, mas você precisa repetir rapidamente a sua consideração, que ele não pegou. Por favor, Geraldo. Não, eu abordei várias curiosidades do texto. Eu não vou repetir as curiosidades, depois eu mando para você, Pacelli. Eu te mando aí por e-mail. Mas a pergunta que eu te fiz é o seguinte: sobre a fase do Machado de Assis censor teatral. Eu sei que é uma pesquisa que você fez, uma pesquisa rara, difícil, nem todas as informações a gente consegue obter, mas não sei se você teve o nome de alguma peça que ele chegou a ler como censor, e se ele censurou alguma dessas peças teatrais, total ou parcialmente, você tem ideia? Olha, eu não cheguei a esse nível de detalhe, né? Ali, naquele documento que eu mostrei, né, tem o nome da peça, né? Foram várias, porque ele também, ele era um parecerista, né? Aquele conservatório dramático mandava a peça para ele dar um parecer, né, sobre a adequação da peça, se a peça tinha alguma restrição da idade, tinha alguma coisa contra a moral e os bons costumes, né? Mas aí teria que ver cada designação daquela para a gente saber quais peças ele analisou, né? Mas sei que foi uma atividade que ele exerceu por muitos anos, né? De fazer, de dar parecer sobre peças, né? Ali tem o nome, né? Designar o senhor Machado de Assis para analisar a peça tal de autoria de fulano de tal. Né, mas eu não cheguei a esse nível de detalhe. Né, tem aqui, a Francis me passou, primeiro lugar, desculpa a todos, a minha internet caiu, que não tinha jeito de voltar, eu nem sabia se ia voltar. Né, então, aqui, sobre a doença do Machado de Assis. Sim, ele tinha epilepsia e era gago também. Né? Então, na pesquisa, que eu não quis incluir, porque eu queria verificar bem a fonte, né, tem uma possível imagem, uma fotografia do Machado de Assis sendo acudido na rua, num banco de praça, né? Só que ele aparece de costas, só aparece a nuca. Então, eu não sei se realmente seria a nuca pertencente a ele ou não. E as pessoas com o jornal, né, abanando para trazer um pouco de ar para ele. Eu sei que ele tinha crises constantes de epilepsia. E eu não sei se foi por essa razão que tem um dos romances dele que ele diz: não tive filhos, não quis passar aos outros o legado da minha miséria. Né, acredito que ele tenha sofrido tanto, ou tanta discriminação por ser gago e ser epiléptico, e tem também o caso do cunhado dele ter problema psiquiátrico, né, que ele, isso aqui é uma interpretação minha, possivelmente imaginou que se ele tivesse filho, o filho poderia ter uma dessas doenças, ou a todas elas, não sei. Eu agradeço a pergunta, eu não sei se respondi. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos passar então a palavra a Raquel e depois o Carlos. O Carlos se encontra. O Carlos me pediu a palavra, mas ele também saiu da sala. E depois vamos passar a palavra então para Maria Cecília. Então, Raquel, por favor. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente na nossa academia com essas duas manifestações tão interessantes. Eu queria fazer uns comentários sobre a Machado de Assis, em primeiro lugar. Há pouco saiu no Jornal de Letras este meu artigo, vou passar para o Pacelli depois, Machado de Assis, Estátua Viva, dizendo que a pessoa que eu mais encontrei no Rio de Janeiro foi o Machado de Assis.
E é interessante que nós percebemos que quando o Machado de Assis está ali trabalhando no centro, o Largo do Machado já existia, com esse nome Machado, que não é em homenagem ao Machado de Assis. Seria um açougue que tinha ali no largo, com um machado na frente, e aí ficou o Largo do Machado. E todo mundo tem a impressão que é uma homenagem ao Machado de Assis, mas ele já tinha 4 anos quando esse açougue passou a existir. Importantíssimo também essa carreira do Machado de Assis, comprovando, como o Geraldo falou, que o escritor não vive dos seus livros. Imaginamos, então, o Machado, funcionário público, o Carlos Drummond de Andrade, funcionário público também, enfim. E o quanto ele tinha assim de seriedade no seu cargo, como ele era dedicado, e assim muito interessante também a figura da Dona Carolina, que sorte a dele de ter uma pessoa que o influenciava, que era sua secretária, que o ajudava a passar os seus manuscritos, eu acredito. Então, a figura de Dona Carolina também é algo que pode hoje ser mais pesquisado, como essa mulher foi importante na vida do maior escritor brasileiro. Então, eram esses comentários e depois eu vou passar o artigo para o Pacelli. Professor Domingos Zamanho, eu não conhecia essa história dos manuscritos de Qumran, mas ouvimos muito falar assim que Jesus, antes do seu ministério, andava entre os essênios. Não sei se isso pode ser comprovado ou não, mas o senhor já deu assim um panorama dos nomes fariseus, saduceus, essênios, etc. Muito bom, muito interessante. E quanto à arqueologia, vamos dizer assim, bom, primeiro, esses manuscritos de Qumran terem sido achados perto da Segunda Guerra Mundial, né, 45, essa fase, já mostra assim esse poder da palavra de Deus, de um novo sopro no meio daquela situação de perseguição aos judeus, vem uma nova descoberta arqueológica. Isso é muito incrível. E hoje nós estamos vivendo um período de depreciação da cultura judaica, de cristofobia, de quererem solapar as tradições judaico-cristãs. E aí eu pensei assim, mas sempre acontece algo novo que traz essa cultura tão forte que é a própria cultura do nosso Messias. E, em termos de arqueologia, foi achada a Arca da Aliança nesse museu que o senhor visitou. O que nós temos assim de mais palpitante? As tábuas de Moisés, por exemplo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse Museu da Bíblia, que é Israel, né? Então, são essas colocações. Muito obrigada. Gostei muito das 2 manifestações, estou encantada. Obrigada. Alguém quer comentar dos palestrantes que a Raquel falou? Ou Domingos ou Pacelli? Sim, eu gostaria de agradecer as palavras da Raquel, né? Vai ser uma maior satisfação receber esse artigo que ela escreveu, e ela me lembrou uma coisa que me passou batido, na história do bruxo de Cosme Velho, né, que foi divulgado pelo Carlos Drummond. Né? Segundo eu pesquisei, o Machado de Assis foi visto queimando uns papéis dentro de uma panela, né, que parecia uma panela de bruxa. Aí as pessoas que passaram na rua, que viram, disseram, olha lá o bruxo, olha o bruxo, aí criou essa história do bruxo de Cosme Velho. Obrigado por ter me lembrado.
Interessante. E ele queimou, de fato, né? Todas as cartas de Carolina, tudo que poderia Isso. embasar o relacionamento deles, tanto amoroso Uhum, como intelectual. Muito bom, não exatamente. sabia também desse detalhe. É, Pode pedir, Teratelli. Se eu puder dizer alguma coisinha só claro, para claro. Estamos te esperando. sobre o que disse a, a Raquel, Eles, e porque talvez até a senhora tenha passado, porque eu sei que a senhora já visitou a Palestina, talvez tenha até visto esse Museu do Livro. E não, mas sobre a Arca da Aliança e sobre as tábuas da lei, não se encontrou, nem vai se encontrar coisíssima nenhuma. Aí entra para um campo de fantasias, dá muito filme, muito programa de televisão, muito Indiana fantástico, Jones. mas isso não se sustenta cientificamente e nem teologicamente, né? É, agora, a senhora falou uma coisa muito interessante. No momento em que politicamente o mundo estava em conflito, né? Surge um, uma espécie de uma nova energia, né, Isso, para se estudar a palavra de Deus. Agora, o exato. cristianismo não é a religião do livro. Nós veneramos o livro, estudamos o livro, né? Mas o cristianismo, tudo isso está em função da fé e da caridade, porque é isso que é a essência, não só do cristianismo, mas do judaísmo também. Agora, no momento em que esses manuscritos foram descobertos, aquela terra pertencia ao reino da Jordânia. Não é? O Estado de Israel ele nasce em 1948, se não me engano, em maio, um pouco antes de expirar o mandato britânico sobre a Palestina. Né? E aí houve um pouco eh, de, de ruído entre Israel e a Jordânia sobre a posse desses documentos. Tanto que hoje, depois da Guerra dos Seis Dias, esses documentos estão sob a posse de Israel e não mais da Jordânia. Mas os primeiros que estudaram esses documentos, alguns perderam a saúde, né, de tanto estudar esses documentos, como o padre Roland Devaux, foram cristãos e intelectuais, arqueólogos, muçulmanos ou árabes, não foram judeus. Mas depois os judeus tiraram o atraso, né? Há pouco tempo teve aqui em São Paulo, acredito que em outras cidades do Brasil, uma exposição muito bonita, com reproduções de altíssima qualidade. Foi aqui na Pinacoteca do Estado, na Estação Liberdade, em que muitas pessoas puderam ver de perto, né? Mas hoje, a pessoa entrando na internet, colocando documentos do Mar Morto, vai ter um farto material, até mesmo em português, com belas reproduções. Né? Obrigado. E será que Cristo esteve entre os essênios? É uma cogitação também, né? Olha, existem, digamos assim, aproximações possíveis, não é? Não só de Jesus, mas também de João Batista, que era alguém que pregava no deserto. Sim, E sim. os essênios se consideravam uma voz que clamava no deserto, Maravilha. longe do poder do Templo de Jerusalém. E algumas práticas, como a prática de banhos rituais, fazem aproximar da figura de João Batista, que era um homem que vivia na beira do Jordão, dando banho em todo mundo que chegava ali para simbolizar uma mudança de vida, uma conversão. Agora, existem muitos trabalhos escritos que procuram aproximar esses documentos, né, de Qumran do cristianismo, né? Mas isso precisa ser provado, não basta apenas ter intuições, é preciso transformar a intuição em saber. Sim, e o próprio João Evangelista, como alguém que fala do Apocalipse, também se aproxima dos essênios. Eles tinham visão, né?
apocalíptica. Mas não só dos essênios, quer dizer, se aproxima de toda a apocalíptica judaica, que é uma literatura vastíssima, né? E que não são só aqueles livros que nós chamamos de apocalípticos. Existe muita literatura apocalíptica no meio dos profetas, até do Gênesis, se quiser. Mas isso seria objeto Daniel. para um outro estudo mais prolongado, né? Obrigado, Raquel, obrigado. Muito obrigada. Agora, Maria Cecília, por gentileza, ative o microfone. Parece que você queria fazer considerações. Ativar o microfone, por favor. Boa tarde a todos. E eu fiquei até emocionada, fiquei encantada com os dois temas e as palestras e os palestrantes também e comentaristas. Estão todos de parabéns. Realmente eu não esperava. E é pena que tenham sido dados juntos, porque realmente são temas que merecem estudos à parte, né? E para mim, Machado foi uma revelação, a figura dele, a humanidade dele. Realmente eu esperava sempre o clássico Machado no meio dos livros da biblioteca, dos textos lindos, maravilhosos e clássicos. Nunca pensei que ele tivesse tido uma vida tão rica, tão interessante e tão fora do natural da vida, uma visão familiar, mas é totalmente diferente para mim. Nunca imaginei que ele fosse tão diferente, tão estranho, o Machado de Assis. Até eu gostaria de saber, pedir depois, que vocês dessem alguma bibliografia, alguns livros que eu pudesse conhecer melhor esses traços característicos de Machado e também esses textos bíblicos que vocês comentaram, que são textos muito ricos. Como eu sou também muito católica, Carola, eu gostaria de me enfronhar melhor nos temas, né? Então, se vocês tivessem ideia de alguns livros já que eu pudesse começar a ler, eu gostaria muito. Se pudesse passar alguma coisa, alguma indicação para mim, vocês estão de parabéns. Inclusive a Raquel. Muito, muito obrigada. Foi uma tarde muito rica e foi uma inovação para mim. Uma renovação e uma inovação. Viu? Muito obrigada. Obrigado, Parabéns Cecília. a todos. Doutor Bertelli, por gentileza, habilitar o microfone. Precisa habilitar o microfone. Isso, habilitou. Olha, primeiro cumprimentar, né? Cumprimentar os brilhantes expositores, o Pacelli e o Domingos Azanha, né? Pelas verdadeiras lições que nos foram fornecidas hoje aqui. E à medida que as coisas foram evoluindo, o tocante à figura de Machado, que sempre admirei desde menino, desde jovem, em colégio de Estado, tínhamos um professor de português que ministrava todo dia lições sobre a figura fantástica de Machado de Assis. Eu lembraria só que o nome todo de Machado de Assis era Joaquim Maria. Ele tinha no seu nome o nome de Nossa Senhora, Maria Joaquim Maria Machado de Assis. Se ele era católico praticante, de lembrar Nossa Senhora, a família dele lembrar, não sei, entendeu? Não sei. Isso é uma questão que fica. Agora, sem dúvida, depois de tudo que nós ouvimos aqui, Machado de Assis foi o maior escritor, o escritor mais representativo no Brasil, não é? Ele, inquestionavelmente, isso não paira a menor dúvida. Agora, ele tinha algumas características assim interessantes. Os pais, por exemplo, eram agregados, né? Eram agregados, né? Pouca coisa se fala sobre a sua origem e sobre a condição do pai, né? Era agregado. Agora, o que acontecia também em relação a ele, né? O Lattes, já se foi falado, a mulher portuguesa de Açores, né? Autodidata, né? Autodidata, era um homem que praticamente não frequentou a universidade, tudo que ele fez, tudo que ele conheceu,
é pelo seu autodidatismo, né? E começou, porém, a introduzir-se muito cedo na literatura, nas letras, né? Ocupou empregos modestíssimos, como dito hipócrita também, Pacelli falou, não é? Caixeiro de empórios, viu? Repórter, mas possuía aquele ardente desejo, né? De ascender na hierarquia social, com talento e irrepreensível procedimento. E venceu todos os obstáculos que lhe foram impostos, todo tipo de segregação, todo tipo de marginalização que foi imposta. Esse Machado de Assis venceu todos, não é? Notadamente a sociedade escravocrata da época, porque ele viveu. Né? Isso foi rigoroso também. Né? Pois bem, então, para terminar, casou, que nós já mencionamos, Pacelli falou aos 30 anos, né? Quando estava para completar 30 anos, né? Com Carolina Augusta, irmã, que também foi dito, do poeta Faustino Xavier, né? E a esposa foi uma companheira fantástica dele, né? Acompanhou na sua doença, né? Ministrava os remédios que ele necessitava, né? E principalmente na sua epilepsia, né? E em pleno fascismo, para terminar, do romantismo, no pleno fascismo do romantismo, ele apareceu com a figura eloquente, depois de Álvares de Azevedo e antes da morte de Gonçalves Dias. Foi contemporâneo no fervoroso com que o poeta maranhense romantista Zé de Alencar renovaram o indianismo aqui no Brasil. Então, eram essas as considerações que eu não poderia deixar de exaltar, inclusive, as palestras que acabamos de ouvir. Muito obrigado a todos vocês, confrades e confreiras acadêmicas. Muito grato, doutor Bertelli. Alguém queria fazer mais alguma consideração? Esse livro aqui é a obra que eu considero a mais completa sobre Machado. É o Dicionário de Machado de Assis, que a Academia editou, que é a autoria de um acadêmico chamado Biratã Machado. Eu recomendo, entendeu, esse livro, quem quer se dedicar mais a toda a obra do Machado de Assis, que adquira esse livro. O Biratã Machado? É Dicionário de Machado. Dicionário da obra de Machado de Assis. O Biratã Machado. Muito grato, doutor Bertelli. Sim. Bom, não havendo mais perguntas e comentários, vamos finalizar a reunião. Nós estamos aqui com 1h35 de reunião. Acho que foi legal, foi muito boa, diversificada. Vou avisar os nossos palestrantes que em breve receberão um certificado aí por e-mail, com gratidão. E, para terminar, eu queria fazer um convite a todos vocês, e aproveitando também que a nossa confreira Rosa aqui se encontra, convidar todos vocês para março, coincidentemente também no dia 14 de março, a segunda, terceira-feira de março, a Rosa vai nos brindar com a apresentação A Prosa e a Poética de Rodrigues de Abreu e de Hugo Beocchi Júnior. Então, venham todos a participar dessa tertúlia, brilhantar e dar um prestígio para a Rosa, que está sempre conosco também aqui. Então, pessoal, muito obrigado, uma boa semana, um bom mês a todos vocês, e gratíssimo pela apresentação e, de modo muito particular, pelos dois palestrantes. Muito obrigado. Muito bom. Tchau para todos. Muito boa reunião. Ótimo mês. Obrigada. Boa tarde a Todos todos. e todas. Até a Boa tarde a próxima, todos. se Deus quiser. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Prosa e Grata. poética em março. Isso.